Um triângulo é dito manhoso quando cada um dos seus lados tem medida da forma raiz de n com n inteiro positivo, e sua área é um número racional. Por exemplo, o triângulo de lados raiz de 2, raiz de 5 e raiz de 9 igual a 3 é manhoso, pois a sua área é 3 meios. Calcule a área do triângulo de lados raiz de 1, raiz de 2, raiz de 4 e diga se ele é ou não é manhoso. Então, nessa questão, a gente vai ter um triângulo que tem lados raiz de 1, raiz de 2 e raiz de 4, ou seja, raiz de 1 vale 1, então ele tem lado 1, raiz de 2, é raiz de 2 mesmo, e o outro lado é raiz de 4, que é 2. Então esse vai ser o nosso triângulo, e a gente vai querer calcular a área dele para descobrir se ele é ou não é manhoso, ou seja, a gente vai descobrir se a área é um número racional ou irracional. Agora, como a gente tem apenas os lados do triângulo, tem duas formas aqui que a gente pode usar para calcular a área dele. Uma é usar a fórmula de Heron, para quem conhece, tem a fórmula de Heron que calcula exatamente a área do triângulo, sabendo só as medidas dos lados. Ou a segunda opção, que é o que eu vou fazer aqui, é traçar a altura relativa aqui ao lado maior dele. E com isso a gente divide aqui o nosso triângulo em dois triângulos retângulos. E aí a gente vai ser capaz de calcular qual é essa altura. E aí a gente já sabe a base, então consegue calcular a área do triângulo. Agora, quando a gente traça aqui a altura, o que acontece? A gente vai dividir a base em dois pedaços. Um pedaço aqui que mede x, que vai aqui do vértice do triângulo até o pé da altura. E o outro pedaço que mede 2 menos x. Então, esse pedaço aqui do pé da altura até o outro vértice mede 2 menos x, porque a gente já sabe que o lado todo do triângulo é 2. Agora, como que a gente pode deduzir essa altura? Bom, a gente tem dois triângulos retângulos agora, então vamos aplicar aqui Pitágoras para cada um deles. Então, para esse primeiro aqui, do lado esquerdo, aplicando Pitágoras, a gente tem que a hipotenusa, que no caso aqui é 1 ao quadrado, tem que ser igual a x ao quadrado, que é um dos catetos, mais h ao quadrado, que é o outro cateto. E aplicando o teorema de Pitágoras para o segundo triângulo aqui, a gente vai ter hipotenusa raiz de 2, ou seja, vai ser raiz de 2 ao quadrado, igual a 2 menos x ao quadrado, que é um dos catetos do triângulo da direita, e h ao quadrado de novo, mais h ao quadrado, porque ele também é cateto do triângulo da direita. E aqui a gente tem o quadrado da diferença, então dá para desenvolver, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 4, menos 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo, então mais x ao quadrado, e mais o h ao quadrado que estava fora. Então nota como fica agora a segunda equação. A gente tem do lado esquerdo raiz de 2 ao quadrado, que é 2, e isso é igual a toda essa soma aqui que apareceu no final, onde aparece de novo o x quadrado mais h ao quadrado, que a gente já tinha visto na primeira equação. X quadrado mais h ao quadrado vale 1. Então a gente pode substituir esse x quadrado mais h quadrado por 1. E o resto a gente repete, então vai ficar 4 menos 4x, mais, no lugar de x quadrado mais h ao quadrado, vale 1. E agora a gente consegue resolver para encontrar o valor de x. Do lado direito tem mais 5. Passando para o lado esquerdo fica menos 5, então vai ter 2 menos 5, igual a menos 4x. Ou seja, menos 3 é igual a menos 4x. Isso implica que o nosso x vai ser igual a menos 3 dividido por menos 4, que é igual a 3 quartos. E tendo encontrado aqui o valor de x, a gente consegue encontrar o de h. Substituindo na primeira equação, a gente tem 1 ao quadrado igual x ao quadrado mais h ao quadrado. Então o x é 3 quartos, vai ficar 3 sobre 4 ao quadrado mais h ao quadrado. Ou seja, o h quadrado é igual a 1 menos 3 quartos ao quadrado. Que eu já vou colocar direto, então. 3 quartos ao quadrado é o mesmo que 9 sobre 16. Então é menos 9 sobre 16. E aí, somando aqui as frações, vai ficar 16 menos 9, 7, sobre 16. Então, disso a gente conclui aqui o valor de h. O h ao quadrado é 7 sobre 16. Então, o h, como ele tem que ser positivo, vai ser exatamente a raiz de 7 sobre 16. E aí, o 7 fica a raiz de 7. E o 16, raiz de 16 é 4. Então, nossa altura do triângulo vai ser raiz de 7 dividido por 4. E agora que a gente descobriu aqui quanto vale a altura do triângulo, vamos calcular a área dele. A área base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do nosso triângulo vai ser quanto? Vai ser igual a base, que é 2, vezes a altura, que a gente calculou ali, raiz de 7 sobre 4. Então, é base vezes a altura, e isso dividido por 2. Então, na verdade, cancela 2 com 2 e fica a área igual a raiz de 7 dividido por 4. E, portanto, esse número aqui é um número irracional, porque aparece aqui o raiz de 7, que é irracional dividido pelo inteiro 4. Portanto, a conclusão final é que o nosso triângulo não é manhoso, e a resposta é a letra B.